Boa tarde, muitíssimo boa tarde. O nosso Band Mulher está no ar. E olha, só para lembrar vocês, a gente está transformando. Se você quiser cortar o seu cabelo, mudar a cor do seu cabelo, mudar o seu visual, é só enviar um e-mail aqui para o nosso programa, bandemulhertransforma@gmail.com.br, que o Roberto Martins, maravilhoso, esse cheiroso que eu amo, vai transformar você, te deixar toda linda com visual novo. As transformações vão acontecer às sextas-feiras aqui no programa. Eu espero que você seja uma das contempladas e venha aqui para nos conhecer e mudar o visual. Hoje, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, nós vamos entender suas causas, seus sintomas e quais são os tratamentos. No Band Mulher de hoje também nós vamos aprender a fazer um suco detox maravilhoso. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe o que são arquétipos e como eles influenciam nossas vidas? A gente vai entender tudo hoje aqui no Band Mulher. E na hora do café eu recebo o doutor em educação, o Silvino Neto, que traz livros aqui. A gente vai conversar com ele, ele faz um trabalho incrível na Pai Rio. Bom, o autismo não se cura, se compreende. É um transtorno do desenvolvimento que afeta vários aspectos da comunicação. Sem diagnóstico preciso, estima-se hoje que o Brasil possua 2 milhões de autistas. Apenas em 1993 que a síndrome foi adicionada à classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. Eu recebo aqui hoje a pedagoga, doutora em educação, autora do projeto Autismo Rodas de Conversas e mãe de uma criança com autismo, Amanda Carlou, e o Narbal Fernandes, que virou ultramaratonista, corre pela conscientização da causa. E é pai da Alícia. Boa tarde, sejam bem-vindos. Tudo bem, Amanda? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Narbal, muito obrigada. Tudo bem? Quero saber dessa história, né? Como que você virou maratonista por uma causa justa, né? Uma causa muito nobre. E eu vou começar perguntando a Amanda, o que é autismo, Amanda? Então, é uma pergunta, assim, que merece uma resposta paciente. Porque a gente entende autismo, hoje a gente não fala só a palavra autismo, a gente fala transtorno do espectro autista. Ah, mas por que esse nome enorme, né? Difícil. Claro que no dia a dia a gente vai falar autismo e tá tranquilo. Mas é só para exemplificar o nome, a complexidade do que é o autismo. Ela não é uma coisa única. Falar de autismo, né, Narbal? Não é falar assim de uma questão, autista não socializa, autista, não. Falar de autismo é falar de uma deficiência, autismo é uma deficiência, só que é uma deficiência ampla, com várias características complexas. Então eu não posso te responder essa pergunta, o que é autismo, autismo é uma deficiência que posso falar, autismo é uma deficiência que afeta, basicamente, a comunicação e interação social, mas em diferentes níveis. Então eu não posso dizer que então é aquela pessoa que apenas não se comunica, vive no seu próprio mundo. Não necessariamente. Ele pode ter... É bem complexo. É bem complexo. Por isso que é transtorno do espectro autista. Mas a gente aqui pode falar autismo tranquilamente, só para entender que a gente está falando de um espectro, de algo bem amplo, que você pode ter um autista bem diferente do outro e você, nossa, mas então ele não é autista porque o que eu conheço não é assim. Não. Os dois serem autistas, mas serem bem diferentes. Narbal, você é pai... Sim. Né, de uma menina, Alícia, com autismo, bailarina com autismo. Com autismo. Como que você diagnosticou? Então, com 1 ano e 2 meses, nós já tínhamos uma leve, assim, desconfiança com o neuro que teve uma consulta com a Alícia. A partir dos 2 anos, saiu o diagnóstico. Só que nesse período de 1 ano e 2 meses até os 2 anos, nós passamos a ler muito sobre o autismo. E percebíamos que ela tinha todos os sinais de uma criança dentro do transtorno do espectro autista. Quais são esses sinais? Ela não tinha nenhuma interação, ela não falava, ainda não fala, ela está com 5 aninhos, ainda não fala. A parte dela de motora era bem comprometida também. E quando saiu esse diagnóstico, eu decidi que eu tinha que fazer algo para conscientizar
porque a falta de informação gera muito preconceito, incluído dentro da própria família. Vocês sentem esse preconceito? Muito. Dentro da própria família? Dentro da família hoje não, mas em rua, em shopping. Que tipo de preconceito, Narbal? Dela fazer os bagulhinhos dela, dar os gritinhos dela, e a mãe chegar assim: filho, vem pra cá. Filho, para de ficar perto dessa menininha aí. Certo? Aqueles olhares tortos que nós, pais de crianças especiais, a gente percebe de longe. De longe a gente percebe. E que eu, a opinião minha, tá? E eu tenho que opinar. Eu acho cruel. É cruel. Mas é cruel. É uma crueldade. É que é uma deficiência imensa. Exatamente. invisível. É uma deficiência invisível. É uma crueldade É uma imensa. deficiência invisível. Eu tenho uma prima que não é autista, mas ela tem um problema de pele seríssimo, que não é contagioso. Mas assim, eu sei o quanto ela sofre. E algumas vezes que eu saí com ela em Recife, eu vi o preconceito. E dói. Dói muito. E dói não quando é apenas parente, mas se for uma pessoa consciente, ela se dói pelo outro, né? É aquela coisa de você se colocar no lugar do outro. E se fosse meu filho? Isso mesmo. E se fosse meu... Eu sou mãe. E se fosse meu filho, como eu sentiria isso? O que é tão normal, o que não seria, certo? Que não era para ser normal, que hoje em dia as pessoas usam a palavra autismo como adjetivo pejorativo. É aí que nós entramos com a conscientização. Certo? Tem a língua portuguesa, tem diversas palavras para você usar, certo? Para chamar alguma pessoa que ela não está com aquela atenção devida. Ah, essa pessoa está autista. Tem gente que fala assim, está autistando. Isso machuca. Eu nunca ouvi isso. Pode parecer pouco, isso não, isso machuca pra gente que é pai. É um balde de água fria. Só que aí nós vamos conscientizar para isso. Eu sempre corri maratonas, só que eu queria chamar atenção para a corrida. Como que você fez para levar, né, o problema de saúde da sua filha, levar para a corrida e chamar atenção para conscientizar essas pessoas? Qual estratégia que você usou? O que é ultramaratonista? É a pessoa que corre acima de 42 quilômetros. Verdade. 42 a pessoa que corre acima de 42 dele. quilômetros. Acima? Aí eu decidi correr aproximadamente foram 80 quilômetros. Tá, e quando você vai correr, Narbal, o que você faz? Você usa alguma camiseta para chamar atenção? Posso mostrar Claro, minha camisa? deve. Posso dar uma de presente E pra veste você? essa camisa, Posso claro. dar uma de presente pra você? Essa que eu trouxe pra você. Essa foi do evento que ele fez ano passado na Lagoa. Essa foi do evento que eu fiz ano passado na Lagoa. Foi bem Gente, legal. eu vou receber o presente, estou assim. Ai, que fofo. Eu correndo pelo autismo, é o bonequinho. Correndo e essa é a pelo camisa que eu autismo. corro. Ai, que lindo. Essa é a camisa que eu corro, correndo pelo autismo, aqui Tá, atrás. aí você faz a eu corro com ultramaratona. uma bandeira, eu Tá. corro com uma bandeira também. Isso são nas corridas oficiais, que nós temos as corridas oficiais que a gente participa e as corridas que eu faço. Vou deixar aqui, para tá, a diretora? conscientização. De vez em quando vamos mostrar essa camiseta. E nesse dia, no dia 2 de abril de 2017, eu percorri 80 quilômetros, certo? Passando por ruas, por diversas rodovias, certo? Falando para as pessoas, hoje é o dia 2 de abril, hoje é o dia 2 de abril, e foram 9 horas de pura alegria, felicidade. Cheguei super tranquilo na porta de casa com uma recepção calorosa da família. Parei o bairro onde eu moro, certo? Onde eu moro até hoje. E a partir daí eu decidi que a minha vida é correr para conscientizar, o mínimo que seja, certo? Que a nossa batalha é diária, então a gente tem que paulatinamente tentar fazer algo. E eu faço com a corrida, e eu faço correndo. Porque, na verdade, só para tirar esse estereótipo carregado do autismo, que fica parecendo que é algo negativo, né? Sim, claro que tem muitos problemas, né? A gente não vai aqui só falar de coisa boa. Mas uma pessoa com autismo pode se desenvolver como outras pessoas, sabe? E aí, de maneira diferente, óbvio. Isso. Mas, dentro das suas possibilidades, ela pode, sabe, ter uma vida profissional, pode se casar, dependendo do grau.
E também Por isso que o depende diagnóstico, muito quanto antes, o é diagnóstico melhor. precoce, a gente pode Exatamente. falar É um assim. problema no isso Brasil. mesmo. E o estímulo que o parente, mesmo. né, os profissionais vão dar para essa criança. Agora tem um famoso, que eu sou muito fã dele, Todo mundo é. que é o Marcos Mion, gente. Eu Não me tem emociono, como. eu sou seguidora, daí eu choro, Todo me mundo emociono. Ele tem um dom para escrever, Tem. ele tem o dom para tem. levar mensagens positivas, né? A gente vai assistir um VT do Marcos Mion, ele faz questão de publicar, ele tem um filho autista e a gente vai entender, né? Romeu. Vamos lá ver um VT do Marcos Mion com o Romeu. É uma forma amorosa, né? Que a família tem. O Marcos Mion faz isso muito bem. Vamos ver. Ué, deixa eu ver. O que vocês estão fazendo? Ué, raspando a barba como você mandou, raspando a barba. Pra ficar bonito, né? Tá parecendo um Papai Noel, cara. Tá lindo. Como? Tá lindo, meu amor. E aí você vê, ele fala, né? A da Alicia não fala. Então são diferenças, se você pensar bem, bem gritante, né? Um autista falando, se comunicando e uma outra que não fala. Mas os dois estão dentro do espectro. Dá pra saber, Amanda, quantos tipos, né? De quais são as diferentes formas do autismo ou não? Não, o autismo ele tem 3 níveis, na verdade. Tá. Leve, moderado e severo. Dentro do leve, moderado e severo, eles também podem variar, porque eu posso ter um autista levíssimo, tão leve, que as características não são tão perceptíveis, né? Que elas podem ser mais facilmente disfarçadas, vamos dizer assim. E eu posso, em meninas. principalmente meninas, que é o caso da sua filha, né? Em meninas é mais mais raro, disfarçado? Porque, na verdade, a incidência maior do autismo é em meninos. Né? Hoje, atualmente, a última estatística é de 4... Nenhuma. É de 4 para 1. 4 meninos para uma menina. Já vem mudando essa estatística, né? A gente ainda não tem dados oficiais. Só que nas meninas, como algumas características não se apresentam exatamente como nos meninos, acaba passando, né? As pessoas não percebem tanto. Olha, a gente vai para o intervalo, depois eu quero saber da Amanda qual a importância, né, do diagnóstico precoce. A gente vai falar de conscientização, inclusão e muito mais aqui no nosso Band de Mulher. Ainda hoje também nós vamos entender um pouco sobre arquétipos. E na hora do café eu vou receber um professor que faz um trabalho muito diferente na Pai Rio. Eu espero você, não sai daí. Voltamos e estamos falando sobre autismo com a Amanda Carlou e o Narbal Fernandes. Ambos têm filhos, né, autistas, e a gente está falando da importância da conscientização. Hoje, 2 de abril, é dia de conscientização. O Narbal virou maratonista, ultramaratonista, gente. Eu não estou conseguindo nem falar, é ultramaratonista. Eu estou ficando cansada só de falar ultramaratonista. Corre muito, mais de 42 quilômetros, mas ele tem, além, lógico, né, da saúde, mas foi uma forma que ele está usando, é uma forma de usar e chamar a atenção da população para essa causa. Sim. Para, antes de mais nada, falar que o autismo não é doença, autismo não é adjetivo, não vamos usar a palavra autismo como adjetivo pejorativo, não é contagioso. Então, eu acho que o esporte é uma ferramenta perfeita para incluir, informar a sua filha e conscientizar. Ela está correndo ali. Mas, ai, que coisa mais linda, gente. Percebe que ela chega com a mãozinha no ouvido, é por conta do barulho que incomoda um pouco. Entendeu? Certo? Foi uma corrida que eu fiz de somente 21 quilômetros no meio do mato, e tinha uma corrida kids para crianças que ela ia participar com outras crianças. Só que na hora ela ficou bem nervosa, não queria correr com as outras crianças e fizeram uma bateria
somente para a Alicia, exclusivo para a Alicia. Aí eu tive que correr junto com ela, foi o dia mais emocionante da nossa vida, da Alicia, da minha esposa, porque todo mundo gritando o nome da Alicia, ela foi e fez a corridinha dela de 50 metros e terminou com aplausos de todos que estavam presentes. E toda a corrida que eu faço, quando eu chego na linha de chegada, eu abro a bandeira do autismo e falo sobre a síndrome. Agora, Amanda, qual a importância de diagnosticar o quanto antes? Para a criança, né, a pessoa com autismo, ter as suas potencialidades o máximo desenvolvidas possíveis. Por exemplo, uma criança, no caso da filha dele, ela já vem fazendo fono há algum tempo, não é? Desde os 2 anos ela faz todas as terapias Aí ela possíveis. ainda não fala, mas possivelmente ela já está desenvolvendo formas de comunicação. Imagina se ela hoje só tivesse o diagnóstico agora que ela está com 5 anos. O quanto que ela teria perdido nesse processo de estímulo, né, de ganhos, de aquisição de comportamentos e habilidades necessárias para uma vida tranquila, uma vida independente. Né? O que a gente quer, na verdade, para os filhos é uma vida independente. Sim. Então, assim, às vezes as famílias ficam com receio de receber até o diagnóstico muito cedo. Ah, mas é tão pequenininho, mas isso só vai possibilitar que aquele indivíduo possa usufruir de todos os benefícios das intervenções, da fono, da TO. E aí que eu te perguntar qual a importância do envolvimento da família, estímulo da família e apoio familiar nessa situação. A família é né? fundamental. A gente fala que o estímulo não é só das terapias. Não é. Nós também em casa. Porque ele não acaba lá principalmente. na terapia, né? O autismo, ele vem para casa com você. É isso mesmo. Então, se em casa não for um ambiente estimulador, a criança perde muito. Não adianta aquela sessão lá de 1 hora, por exemplo, de fono. Né? Mas aí chega em casa, você não estimula a fala. Os exercícios. É Exatamente. tipo um deverzinho de casa para os pais. É o tempo entendeu? todo. E depois tempo todo. cai na rotina, né? A família que está nesse processo de estimular vai ficando tão automático que a criança, quando você vê, ela já está fazendo coisas. Meu filho, por exemplo, ele fazia uma atividade de música. Qual a idade do seu filho? 3,5. 3,5. E eu estava contando para ele ali, ele nem chegava perto dos instrumentos musicais. Ele a Alicia corria. não foi bem nessa terapia dela. E aí você desistiu. Eu fiquei desisti. 1 ano insistindo. A Depois Alicia de não 1 gostou ano, dessa terapia. ele hoje está aprendendo Tá até as muito terapia notas com musicais. Mas A eu falei pra Alicia se insistir. adaptou mais, Narbal, com que tipo de... A terapia de ABA. ABA? O que seria? É a análise de comportamento aplicada. Entendeu? E ela tem a terapia porque o Romeu todos os dias faz, da eu semana. Todos os dias da semana, certo? Ela tem as terapias em casa, certo? Que nós tivemos uma briga com o plano de saúde para colocar na justiça. Então a gente tem todas as terapias em casa da Alicia. É porque o ABA, ele está falando da briga, porque o ABA não era coberto pelo Não era plano de coberto. saúde. Mas hoje, até a família que tiver uma criança com autismo e tiver interesse de fazer o ABA e o lutar. plano recusar, ela pode entrar na justiça, Tem porque que lutar. atualmente aqui nesse país o plano ele tem que promover esse tipo de terapia para as crianças com autismo. Agora, Amanda, voltando à questão da importância de um diagnóstico precoce, existe algum exame específico com precisão com relação ao autismo ou não? O autismo São os sinais mesmo. É um diagnóstico clínico. clínico, diagnóstico é né? clínico. Observação do comportamento. Então, assim, é importante a família, né, a mãe que está ali com a criança desde cedo, estar atento aos primeiros sinais. É óbvio que aquela situação, cada um tem seu tempo, é verdade. Cada criança tem seu tempo e cada um vai se desenvolver de uma forma. Mas isso não deve ser uma desculpa para a gente não querer olhar para aquelas características e fazer a intervenção. Ah, ele tem 5 anos, não está falando. Ah, mas o meu irmão falou com 6. Está atrasado a fala. Tá atrasada. Com relação à inclusão, né, e principalmente com relação às escolas, estão preparadas para receber? Como que funciona? Vocês que são pais, Olha, né? Pelo geral, pelo que eu escuto, não estão nem um pouco preparadas. Nós demos uma sorte que a escola da Alicia, eles fizeram cursos de especialização para crianças especiais logo após a matrícula da Alicia. E não temos nenhum problema, que a Alicia é super bem tratada pela escola, certo? Participa de todas as atividades. Qual é a escola, Narbal? Escola Jardim Primeiro Passo.
lá em Mesquita, eu acho importante na Baixada falar, Fluminense. sabe? Sim, Parabenizar claro. pelo Passo, na trabalho. Baixada Porque outro dia eu Fluminense. estava conversando com uma mãe e ela falou o seguinte, olha, eles não dizem não, a maioria delas. Eles falam que não tem vagas. Não estamos preparados, não. Olha, o que tem? Não temos vaga. Sim. Entendeu? Sim. Então, acho importante a gente falar, parabenizar, né, as escolas que têm esse trabalho, porque eu acho que é muito importante, a gente precisa incluir, né? Precisa cuidar e fazer a inclusão de fato, não só falada, não é? Exatamente. Mas assim, a escola também, né, Narbal? Não sei se você passa isso com a sua filha, mas colocar na escola só e deixar lá, só para ter um espaço, isso não é inclusão, não. A maioria das vezes. Não, a escola tem que estar preparada, exatamente. Tem que estar preparada realmente. A escola que não especializa os seus professores não faz inclusão. Só receber para dizer que vai incluir, concorda? Não adianta. Tem que estar de fato preparada. Então, Narbal e Amanda, 2 de abril é dia de conscientização, né? A gente precisa deixar uma mensagem, um recado para a gente concluir essa entrevista aqui. Eu fiquei muito feliz de poder ter recebido vocês aqui no Band de Mulher com um assunto tão importante, logo hoje, né? 2 de abril, Narbal. Já correu hoje? Hoje ainda não. Poxa, hoje tem era uma questão off, muito na planilha importante. era off. Era hoje off. Era off. Tem uma planilha de treino que a gente não pode deixar de falar que é a questão das vacinas. O Brasil hoje voltou com essa questão do sarampo, né? E aí existe um movimento, principalmente nos grupos de autistas, que tem ainda essa... Vacinas causam autismo. Vacinas causam autismo. Vacinas não causam autismo. Né? Isso é mito, Isso é mito, não tem comprovação nenhuma. Então, não deixem de vacinar as crianças. Nos nossos grupos, a gente discute muito isso, né, com os outros pais. São muitas as teorias de que vacina causa autismo. Então, assim, eu acho que hoje, nesse dia de conscientização mundial do autismo, o mais importante que eu queria deixar era essa mensagem de tudo que é para a saúde de qualquer criança é também para a saúde da criança com autismo. Então, você está falando em vacina, lembrando, né, que dia 10 de abril agora é dia de vacinação contra a gripe. Então, todo mundo vacinando, já começa exatamente, inclusive autistas. Então, começa a campanha dia 10 de abril. Narbal, muito obrigada. Amanda, muito obrigada. O programa está à disposição de vocês. Narbal, quando for correr, mostra pra gente. Deixa comigo. Eu só queria dar um recado o nome que eu uso, Correndo pelo Autismo, não é somente o esporte que eu pratico. Correndo pelo Autismo, a partir do momento que o pai e a mãe recebem o diagnóstico do filho, você já tá correndo. Eles vão correr pelo autismo. Amanda corre pelo autismo, eu corro pelo autismo e todos vocês em casa que estiverem assistindo no dia 2 de abril, hoje, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, se conscientize, se informe e corram pelo autismo com a gente. Isso mesmo, olha, parabéns. A gente agora vai fazer, né, aprender a fazer um suco detox com a nutricionista Roberta Santiago, que vai ensinar uma receita fácil e prática para a gente manter a nossa saúde em dia. Daqui a pouco a gente fala de arquétipos também. Boa tarde, Gardênia, tudo bom? Hoje eu tô aqui para dar uma receita de suco detox. É um suco bem popular, bem falado, bem discutido na nutrição a respeito dos seus benefícios, se emagrece ou não, do potencial antioxidante. A gente não pode atribuir o poder de emagrecimento a um alimento. O emagrecimento, ele é tido como resultado de um comportamento alimentar. Aqui a gente tem alguns alimentos que atuam otimizando esse processo. Eu vou começar pela folha de couve, que é um poderoso antioxidante em função de estar atuando no fígado, no processo de detoxificação. A fibra da couve também atua na questão de constipação intestinal, regulando o ritmo de intestino. A maçã eu uso ela para adoçar o suco, ela tem um paladar mais adocicado, então naturalmente a gente consegue trazer o doce para o suco. Eu gosto bastante de usar o maracujá até para cortar um pouco o sabor da couve, e a fibra do maracujá
ela está relacionada em estudos com redução de circunferência de cintura. Então eu uso o maracujá, tá vendo? Ó, o maracujá natural com caroço. Limão tem um alto poder antioxidante, uma alta quantidade de vitamina C. Eu uso aqui o limão sem a pele, para não dar o amargor. E o gengibre, que é o nosso termogênico natural. O gengibre vai depender do paladar da pessoa. Eu gosto bastante do gengibre, que também está associado à imunidade, à limpeza de vias aéreas. Agora é só misturar os ingredientes. Importante lembrar, tem que acrescentar água. Aqui tem 300 ml de água. E agora eu vou bater. Ó, a consistência dele é essa mesmo, bem grossinho em função das fibras. E agora é só beber. Servida, Gardênia. Muito obrigada, Roberta, adorei. Deveria ter mandado esse suquinho pra gente, né? Já tô com fominha essa hora. Delícia! E lembrando a vocês que todas as terças-feiras aqui no nosso Band Mulher tem o Saúde na Cozinha para cuidar da sua alimentação e você ficar belíssima por inteiro. Agora nós vamos falar de arquétipos, que surgiu em 1919 com o psicanalista suíço Jung, discípulo de Freud. E segundo ele, são míticos personagens universais que residem no inconsciente coletivo das pessoas, como imagens primordiais, essenciais, presentes de geração em geração. E quem vai explicar tudo isso, ele vai explicar muito bem, porque é professor, é especialista em tudo, é consultor, é o Rodrigo Gueix, que está aqui comigo, sócio da Adigo Desenvolvimento. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Gente, vocês já devem conhecer o Rodrigo, de tanto que eu falo, porque olha, ele que escreveu esse livro maravilhoso, que eu sou apaixonada e que eu deixo aqui, e que muitas convidadas nossas assim chegam e vão folheando, onde ele pergunta, cabelo bom é o quê? Todo tipo de cabelo, né? Então o objetivo foi ajudar um pouquinho as mães e educadoras a desmistificar um pouquinho dessa coisa do cabelo ruim e do cabelo bom, né? Cabelo bom é qualquer cabelo. Aquele azul, amarelo, cacheado, liso, não importa. É o que a guria e a mulher queira ter, né? Verdade. E você vem com outras novidades, eu já estou sabendo, está escrevendo outros livros, né? Nas horas vagas a gente vai se aventurando. Vai trazer pra gente aqui? Vou trazer. Oba, adoro. Agora vamos falar de arquétipos, Vamos. que eu acho que tem muita gente que não sabe o que é, né? Então, verdade. explica pra gente. O arquétipo, de uma forma bem simples, é aquilo que eu sei, mas eu não sei que eu sei. Eu sei, mas eu não sei que eu sei? O que seria? É algo que... O que eu sei que eu acho que não sei. Na verdade, são coisas que estão dentro do nosso inconsciente, que fazem parte da humanidade. Independente se você nasceu na África, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, fazem parte do inconsciente coletivo da humanidade, né? Isso veio se construindo, se consolidando ao longo de toda a existência do ser humano. E os arquétipos são elementos primordiais, imagens essenciais, né? O Jung, que você citou, que foi um psiquiatra suíço, que de alguma forma trouxe isso agora na nossa modernidade, apesar do conceito de arquétipo ter nascido lá na antiguidade com os filósofos gregos, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele dizia, como é que você vai estudar as plantas sem entender o solo nas quais ela nasce? Então, podemos dizer que os arquétipos, né, enfim, fazem a formação desse inconsciente coletivo, cuja humanidade foi se desenvolvendo, foi evoluindo, mas isso se perpetua, né, se mantém vivo. Tentando ser um pouco mais prático, né, trazendo alguns símbolos. A gente vê o herói. Não, né? espera. Eu espero. Depois do intervalo, a gente vai mostrar para vocês os 3 principais tipos de arquétipos e ele vai explicar essa historinha do herói.
Voltando aqui, estamos falando sobre arquétipos com o Rodrigo Goetz. E você estava explicando, daí antes do intervalo você falou em herói. Mas aí você me perguntou sobre os filósofos gregos, né? Então, eu vou explicar um pouquinho que antes do Jung, a questão do arquétipo, ela surgiu lá com os filósofos gregos que buscavam descobrir a essência do universo. Como é que o universo foi construído, enfim, qual é a essência desse universo? E a palavra arquê, né? Estava muito, que significa, derivou de arquitetura, né, arquiteto, uma série que tem a ver com estrutura, dava um significado do arquê para os elementos do universo em geral, inclusive os 4 elementos da natureza, que é o fogo, a terra, o ar, né, e a água, que a terra tem esses 4 elementos vivos. Interessante que esse é um arquétipo, né, os 4 elementos da natureza, que tudo se forma a partir desses 4 elementos, começou a ser usado lá atrás pelo pai da medicina, Hipócrates, quando ele, ao fazer a consulta com os pacientes, olha a utilidade do arquétipo. Ele viu que as personalidades humanas, né, os temperamentos humanos tinham qualidades semelhantes a esses elementos que era a formação do universo. Porque se o ser humano faz parte desse universo, então ele tem que ter características da forma como esse universo foi construído. Então, por exemplo, ele chamou de temperos humanos, que depois virou temperamentos. Então tem pessoas que são mais fogo, né, as coléricas, aquela que vai, que realiza, que faz, que parte para cima, né? E tem as qualidades também. Achei o meu arquétipo. Achou o seu arquétipo, né? O seu temperamento. Né? Agora, isso é a luz desse temperamento. Como tudo na vida tem luz e sombra. A sombra, às vezes, é muito impositiva, não dá espaço para os outros. Né? Aí você vem para o ar. Né? Tem pessoas que são mais ar. São as pessoas mais criativas, flexíveis, né? Que estão mais no mundo da lua e acabam dando mais inovação, mais flexibilidade, mas em compensação ficam mais superficiais, como sombra. Tem pessoas que são mais terra, que é aquela coisa das raízes, né, de consolidar, de profundidade nas coisas, de fidelidade. Pessoas que são mais água, né, que é mais ritmo, né? Então, são as pessoas que normalmente fazem as coisas acontecer de forma bastante ritmada, estruturada. Então ele fazia a medicina baseada nesses temperamentos, que estavam baseados nesses arquês, que eram os arquétipos do universo. Então você vê como isso se aplica. E isso acaba sendo aplicado isso ficava muito concentrado antigamente nos centros de mistérios, né, só poucas pessoas tinham esse conhecimento. O Jung, ele, de alguma forma, trouxe isso de uma forma para o Ocidente, para toda a humanidade, de uma forma muito mais estruturada, aberta para todo mundo. Isso acaba sendo refletido nos filmes. Né? Você vê, a gente está vendo aqui o Mágico de Oz. Né? Então a gente utiliza muito no nosso desenvolvimento de empresas, de liderança, o arquétipo do pensar, do sentir e do querer. Né? Então, como é que isso funciona na nossa prática? Se pensar fosse suficiente para a gente mudar de atitude, a gente não teria, só no Brasil, eu li outro dia, são 458 mortes por cigarro por dia, motivo de cigarro. Todo mundo sabe que cigarro faz mal, não sabe? Mas por que não para de fumar? Mas mesmo, exatamente, porque não é só pensar, tem que querer também. Tem que sentir e tem que querer. Então, essas 3 dimensões estão presentes no ser humano. Né? Isso é um arquétipo, e todo ser humano tem isso presente. A ação, ela passa pelo pensar, pelo sentir e pelo querer. E aí quando você vai ver como é que isso, por exemplo, pode ser traduzido nos filmes. O Mágico de Oz é isso, é por trás dessa... Por isso que as pessoas veem e ficam encantadas, porque isso está dentro da gente. A gente sabe, mas não sabe que sabe. Por exemplo, o Homem de Lata, ele é o coração. Não sei se você se lembra do filme, mas ele é o coração, ele que tinha mais sensibilidade, né? Ele é o sentir. O espantalho é o pensar, ele que dava as ideias, ele que... E o leão era a coragem, que é o querer. Então, a Dorothy, né, que tinha um objetivo, ela só conseguiu atingir esse objetivo juntando essas 3 qualidades. A qualidade do pensar, do sentir e do querer. Perfeito. Né? Um arquétipo, por exemplo, que Jung trouxe, que é a persona. A persona é a máscara, né? Então você vê o Batman, esses heróis todos... você explicar sobre os heróis. Exatamente. Os heróis, dentro do Batman, por exemplo, tem um arquétipo do herói, que é quando a gente se projeta naquela idealização de vencer as barreiras, de lutar e do bem sempre vencer no final. Isso está presente, então todo mundo se apaixona, todo mundo se identifica com aquilo. Você vê a quantidade de herói. Hoje em dia, você não tem um final de semana que não lance um filme novo de herói. No caso do Batman, especificamente, tem um outro arquétipo por trás, que é a persona, que é a máscara.
Eu não sei se você viu um livro da Gisele Bündchen, Aprendizados, né? Esse livro, ela disse o seguinte, poxa, é muito bonito o livro dela, interessante. Ela falava o seguinte, que ela não tinha nada a ver com aquele mundo da moda e da beleza. E aí ela criou um personagem. Então ela estava sempre em conflito. A partir do momento que ela criou um personagem, ela naquele papel ela atuava como uma top model. Quando ela saía dali, ela tirava aquela máscara, figurativamente, e ia viver a Gisele Bündchen que ela era. E aí ela escreveu esse livro para mostrar quem era ela. Muitos artistas fazem isso, né, Rodrigo? Muitos artistas fazem isso. A gente às vezes nem não conhece a pessoa a por essência. Trás, a essência Exatamente. por trás do personagem que ele faz o tempo inteiro, né? Hoje eu estava revendo, né, um programa que a gente fez aqui, que foi com o Patati Patatá, do Dia das Crianças. E o que me chamou a atenção e me emocionou, meu filho que apresentou o programa comigo, ele perguntou para o Patati Patatá se eles eram felizes o tempo todo, fora do trabalho. E eu não falei para ele perguntar aquilo, né? Porque geralmente a gente tem a coisa, a gente até sabe, né? Tem que sorrir o tempo inteiro, o palhaço tem que estar feliz o tempo inteiro. E é um personagem, né? Por trás tem o ser humano. Como que a gente traz? As empresas há muito tempo já estudam arquétipos e fazem os seus lançamentos e já usam arquétipos para fazer. Aí é uma outra face do arquétipo. Mas no caso, na nossa vida, o arquétipo, qual é a funcionalidade? Como a gente pode trabalhar na nossa vida o arquétipo? Se a gente estuda e entende os arquétipos, a gente sabe como nós estamos reagindo a ele. Então isso é um passo para o autoconhecimento, né? Então se eu sei que eu conheço o arquétipo do pensar, do sentir e do querer, isso é uma imagem que a gente usa muito em treinamento em empresas, de liderança, se eu sei que isso está presente em mim, eu sou mais pensar ou sou mais querer? Eu sou mais a pessoa que vou comprar alguma coisa, fico pensando, e às vezes nem tomo a decisão, ou eu sou a pessoa que às vezes vai tomar a decisão e nem penso direito? Ou eu sou a pessoa que sou muito sentir e saio fazendo as coisas de uma forma atabalhoada? Então, assim, qual é a qualidade que está mais presente em mim? Se eu sei o que está mais presente em mim, eu sei o que eu preciso desenvolver. Porque não existe o bom e o ruim, existe sempre o equilíbrio de todas essas dimensões. Como os 4 temperamentos. Você falou, eu sou fogo. Se você é fogo, né, você tem que desenvolver os outros elementos para você ser uma pessoa equilibrada. Né? Se eu sou mais pensar, penso, mas também acabo não tomando decisão, eu preciso desenvolver as outras dimensões para eu poder também ser uma pessoa equilibrada. Então, o conhecimento dos arquétipos nos ajuda no autoconhecimento e no conhecimento da vida como um todo, né? No entendimento. O arquétipo ele dá racionalidade, ele faz com que a gente entenda, né? A gente se identifica com os filmes, com os contos, né? Porque utiliza esses arquétipos. Você falou das empresas, as empresas estudam isso porque no marketing das empresas, no posicionamento, na forma de comunicar, as empresas utilizam esses arquétipos para captar, atrair os seus clientes. Se eu estou captado por uma determinada marca e eu tenho consciência disso, né, enfim, até que ponto eu consigo identificar o que é, né, eu e o que é esse arquétipo atuando em mim, né? Agora é lógico que eu vou aproveitar a presença do Rodrigo aqui com a gente, né, para que você olhe para a câmera e você dê um conselho para todas as mulheres que estão nos assistindo agora, porque a gente tem um programa feminino, né? Lógico que homens nos assistem, mas a maioria são mulheres. Como que a gente pode usar a nossa inteligência, principalmente, que a mulher é muito inteligente, né? Mas a mulher também tem a questão do emocional, que é um pouco, muitas vezes, é muito coração. Como que a gente faz, Rodrigo, para a gente terminar esse bloco, a gente equilibrar, ver um equilíbrio na nossa vida? Jung dizia que identificou que os orientais já tinham isso no Yang e Jung, né? no Yin e Yang, que em todo homem tem uma mulher e em toda mulher tem um homem, que é o ânima e o ânimos, e são 2 arquétipos. Então, esse arquétipo, a gente pega a deusa Ísis, né, da grande mãe, que tem esse arquétipo da mulher muito presente, que é a protetora, a fértil, né, a que colabora, né? Só que tem o arquétipo masculino que a mulher também precisa desenvolver. Isso não significa ela se masculinizar, significa ela desenvolver qualidades que são masculinas, que não tem a ver com o homem só. Estão mais presentes no homem por questões hormonais e as femininas estão mais na mulher por questões hormonais. Mas a qualidade da objetividade, né, da assertividade, de um pouco mais de racionalidade, né? E da mesma forma o homem também precisa desenvolver essas qualidades femininas. O equilíbrio está justamente nisso. Na mulher entender que qualidades do arquétipo masculino não estão presentes nela e desenvolver isso. E vice-versa o homem também.
Deixa eu te dar um beijo, que eu adoro quando você vem e explica pra gente tão bonitinho, tão bem. Volta outras vezes, claro, né? Claro. A gente precisa falar de novo, que a gente falou há muito tempo no Espelho Seu, não foi no Band Mulher, Foi. sobre cabelo, entre outras coisas, que ele é expert. Quero saber dos livros novos e dos projetos. Agora eu vou te fazer um pedido aqui, já que eu vou receber daqui a pouco o Silvino aqui no programa. Eu sou madrinha da PAI esse ano. Eu queria muito que você levasse, eu sei que você já não está mais desenvolvendo o seu projeto do Cabelo Bom é o quê, né, nas escolas, porque você deu uma pausa e você está ensinando como desenvolver, não é isso? Sim, a gente... Mas você pode um dia ir comigo na PAI, Rodrigo? Lógico, Ai, que podemos. delícia para a gente fazer esse projeto claro, legal. Vai ser muito legal, vai ser fantástico. Obrigada por ter vindo nos explicar sobre arquétipos. Maravilha. A gente vai para o intervalo, lembrando, tá, que a gente tem aqui no nosso programa o quadro Transformação Agora. Se você quiser participar, você envia um e-mail e você pode participar aqui com a gente, o Roberto Martins. Esse delicioso, cheiroso vai transformar você. Depois do intervalo eu te espero e eu tenho um café aqui com o Silvino, que é doutor em educação. Hoje o programa tá demais, hein? Muita coisa para aprender. Eu te espero. De volta, e agora a gente vai falar da teoria das inteligências múltiplas, que conceitua que o cérebro humano pode desenvolver até 9 diferentes tipos de potencialidade intelectual. Eu recebo hoje aqui na Hora do Café o Silvino Neto, que é doutor em educação, autor e que divulga essa teoria em diversos espaços, no intuito de potencializar as capacidades humanas. Seja bem-vindo, que coisa boa te receber aqui. Eu tive o prazer de conhecer o Silvino, né, lá na minha visita à PAI. Perfeito. Quando eu fui receber, né, na verdade, não um título, né, mas eu fui receber o presente, né, e de certa forma muita responsabilidade de ser madrinha dessa instituição tão séria e que faz um trabalho tão maravilhoso. Por favor, Silvino, no primeiro bloco você viu que a gente falou sobre autismo. Hoje, 2 de abril, né, é dia da gente se conscientizar. A gente falou de preconceito, né, do quanto tínhamos 2 pais aqui no programa, da importância, um pai que chama a atenção para a causa, e a gente sabe que a PAI Rio faz um trabalho muito sério também com autistas. Nós ousamos escrever, e inclusive nós fomos premiados também pela Universidade de Harvard, exatamente por estar propondo difundir aqui no Brasil, né, como um contraponto à educação, a teoria das inteligências múltiplas. E eu vou apresentar de uma forma rapidinha e bem simples, eu espero que eu seja objetivo. É muito difícil o baiano ser objetivo, né? Ele abre parênteses e esquece de fechar parênteses. E nós lançamos também 2 personagens, Cida e Adão. E eu quero voltar um outro dia aqui para falar sobre a Cida mulher, tá? A inteligência, né, também defendida aqui pela Cida mulher. Então, basicamente é o seguinte, não há nenhuma novidade nisso, mas isso sistematizado dá para a gente entender bem melhor, que todos nós temos um potencial, todos nós recebemos um potencial. Segundo Gardner, isso pode ser genético e ele pode ser construído também através do contexto, dentro do contexto social, sociocultural em que nós vivemos. E ele mapeia 9 inteligências, certo? Que todos nós temos. Basicamente, todos nós precisamos ser alfabetizados em todas as inteligências. No processo de alfabetização, algumas inteligências, né, se apresentam de forma predominante. Então, aí eu posso ter uma inteligência X musical, a sua está assim evidente que é a inteligência verbal, né, que passa pela linguística verbal, porque trabalha com a parte de comunicação, certo? E o domínio que você tem da palavra de uma forma assim impressionante, né? Então ele faz esse mapeamento e eu vou apresentar então, passando essas páginas, né? Apresentando aqui essas 9 inteligências. Uma das inteligências que ele apresenta é a chamada linguístico-verbal, que eu disse que tem tudo a ver com você, né?
e que se manifesta desde a infância através da criança que gosta de falar, né, que gosta de escutar, de escrever e ler, e possivelmente vai ser o advogado, o jornalista, o escritor, tá, no futuro. E por isso precisa ser trabalhado para que, através da descoberta da sua vocação / inteligência, busque a formação profissional para que ele possa, então, servir a nós, consumidores daquelas respectivas inteligências. Eu estou vendo aí que você tem 3 livrinhos, né? Para a gente tentar... no primeiro livrinho, que é a fase... Só para a gente explicar. A infância da criança, você trabalha as teorias, né? Isso, apresenta as teorias. Apresenta as teorias aí para cada criança se identificar com o que ela tem de melhor. Você falou da minha comunicação, você fala aí... Tá. Inteligência musical. Isso. Uhum. Passa pra gente, Silvino, só pra gente dar uma olhada. Ótimo. A inteligência sinestésico corporal. Certo, são pessoas que têm uma maior habilidade para a dança. Para a dança, para o atleta. Né? Mas também o cirurgião, que tem que ter aquela habilidade micro para fazer né, processos cirúrgicos, etc. A inteligência naturalista, né? A inteligência espacial, tá? Que é o do engenheiro civil, do pintor, do piloto, do fotógrafo, né? E dessa turma toda que né, é a infraestrutura que é necessária para isso, que tem que ter uma visão né, mais ampla, panorâmica, espacial. A existencialista espiritual, que o Gardner, inclusive, lançou, é uma das últimas que ele pesquisou, a inteligência intrapessoal e a inteligência lógico-matemática. Silvino, onde que as pessoas encontram esses livros? Como que você faz esse trabalho? E a gente sabe que você é um lutador, né? Porque explica pra gente, onde as pessoas acham o livro, como podem te ajudar nesse projeto tão lindo seu, né? Que busca desenvolver as habilidades das pessoas. Isso é incrível, porque educação em mente pensante não é dominado, né? Exatamente, exatamente. Bem, eu posso deixar o endereço nosso de contato, né? brasilforte21@gmail.com. É o nosso contato de e-mail. Mas através também do nosso site, que foi doado também, né, por um voluntário que se encantou também com o nosso projeto. É o Július. Né? Július, que do site. Beijo, Július, para você, parabéns. E é www.brasilforte.org.br. Tá? A gente tem agora, antes de você falar rapidinho para a gente concluir, a gente vai conhecer a nossa diva do programa de hoje. Ok. Porque todos os dias mostramos uma diva aqui. Vamos lá? Eu gosto de um estilo mais despojado, nada que me incomode muito, principalmente quando eu venho pra faculdade, tipo, pra sair eu uso um outro tipo de roupa, mas quando eu venho pra faculdade eu gosto de alguma coisa bem simples e confortável mesmo, pro dia a dia. Eu gosto de acessórios, normalmente eu uso anel e quando eu vou sair eu uso colar, alguma coisa assim, mas pro dia a dia mesmo só anel, pulseira, essas coisas. Eu uso maquiagem pra sair. No dia a dia eu não uso maquiagem nenhuma, só quando eu vou sair de noite e tal, comer em algum lugar, mas pra ir pra faculdade eu bem sem nada mesmo. Eu gosto muito das minhas sardinhas também, quando eu era mais nova eu não gostava muito não, mas hoje em dia eu amo e eu tento passar maquiagem bem leve pra não cobrir as sardas. Eu não faço nada no cabelo, no máximo uso alguma máscara hidratante, de vez em quando, mas só isso também, não faço nada não. Eu sou diva, #divando. Que linda! Um beijo, Karen, parabéns, assume aí tudo, não usa maquiagem para esconder nada, toda maravilhosa, cabelo brilhante, e é isso mesmo, iluminada, e por isso que a gente mostra cada dia uma diva aqui no nosso Band de Mulher. Bijuterias, bonequinhas, a Pai Rio, fala pra gente encerrar. Bem, essas bijuterias não são ainda confeccionadas assistidos lá pela Pai.
Esse é um projeto que nós temos na Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana reflorestada do mundo, em que nós estamos incentivando para eles produzirem, né, bijuterias, a parte de artesanato também, que estimulem as inteligências múltiplas. Maravilhoso! Então você tem aqui, por exemplo, né, um colarzinho que estimula a inteligência espiritual. Tem uma cruzinha aí, né? Essa aqui é para o lógico matemático, por exemplo, né? Essa é uma forma de subliminar de estar estimulando as pessoas a usarem também alguns produtos e comprarem, não simplesmente por comprar, mas por alguma afinidade. Então nós não estamos comercializando, nós estamos vendendo educação, entre aspas. Não é? Isso é que é importante, né? E aqui, por exemplo, e para comprar esses produtos, também, entra no site. Isso, entra no site no que está aí na telinha. Isso. E essas coisinhas aqui? Esse aqui são os personagens, o Adão, e podem comprar também. Isso. O Adão e a Cida. Exatamente. O chaveirinho. Para colocar na mochilinha aqui a Cida, né? E aqui Adão. E nós estamos também com um grupo lá de Teresópolis, daquela feirinha que eu acho que você conhece. Conheço. Exato. Para que eles formem uma cooperativa para produzir, né, ferramentas que possam ajudar nesse processo informal, não é, de difundir as inteligências múltiplas. E eu trouxe esse aqui para você. Ai, gente, que fofo! Essa aqui é bailarina. Ai, que gracinha! Você abriu o programa Band Mulher com quem? Com Carlinhos de Jesus. É verdade, Carlinhos Jesus, um beijo. Perfeito. Aí eu disse, olha, quem sabe? Tudo indica que ela também tem sinais. Você achou que eu dancei bem? Sinais dessa inteligência também. Bateu no microfone aqui. Você achou que eu dancei bem? Fiquei nervosa dançar com o Carlinhos, era meu sonho. O Carlinhos realizou esse sonho logo na estreia do Band Mulher. Olha, pé quente, Carlinhos, estamos aqui. Quero você de novo aqui no Band Mulher. Silvino, obrigada. Nada, eu que agradeço. Deus te abençoe. A oportunidade. Estaremos muito juntos obrigado, na PAI outras vezes para a gente fazer esse trabalho lindo. Parabéns. Porque na PAI nós estamos também introduzindo, não é isso, a teoria das inteligências múltiplas, porque nós acreditamos que eles têm também o potencial de inteligência. Inclusive uma experiência com capoeira, porque a capoeira integra várias das inteligências. Na capoeira você trabalha a música, você trabalha a relação interpessoal, você trabalha o corporal, você trabalha a inteligência intrapessoal e a capoeira é nossa, né? Parabéns, professor. Obrigado. Estamos um beijo para todos os meus afilhados da PAI Rio. Sem dúvida, darei. Um beijo para o Fernando, para a Regina e para todos vocês que estão aí à frente da PAI, essa instituição séria que eu aprendi a amar muito, adoro. Saí de lá, cheguei aqui em estado de graça. Daí, se você quiser ajudar a PAI Rio, tá aí o número na telinha. E para comprar os produtos que o Silvino mostrou aqui no programa, os livros interessantíssimos, vocês também entram no site que está aqui na telinha, tá bom? Um beijo bem grande, eu termino o programa te desejando uma tarde maravilhosa, que Deus te abençoe, um beijo enorme para você. E olha, quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. A gente falou aqui hoje, né, da questão dos arquétipos e essa é uma frase que me chamou bastante atenção. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário e eu te espero, tá? Um beijo, fiquem com Deus.